Mas para que a gente possa atingir um determinado nível de desenvolvimento pessoal, que a gente possa atingir um determinado nível de desenvolvimento intelectual, que a gente viva uma vida que nos orgulhemos ao olhar para trás, a gente tem que aceitar o fim, a gente tem que aceitar isso. O fim, ele é impressionante, ele dá valor, ele dá beleza aos momentos. Fala, rapaziada. Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma reflexão, tá entendendo? Porque, particularmente, eu acho muito interessante a dualidade de diversos fatores, de diversas influências na nossa vida, de diversos momentos na nossa vida. E um dos acontecimentos assim que são tidos como certos e que a gente tem diversas formas de lidar com ele é a questão do fim, do final de determinadas situações, de determinados momentos. A gente tem diversas formas de lidar com eles, tá entendendo? Só que isso daí habita uma dualidade extremamente interessante ao redor de tudo isso, onde a gente pode observar o fim como algo bom e às vezes como algo ruim, tá entendendo? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu acredito que a gente saber lidar com o final das coisas, com o final do que nos cerca, é necessário, porque esse acontecimento, o acabar daquilo ali, ele pode ser muito pesado, é uma diferença muito grande, é um contraste muito grande entre dois momentos, tá entendendo? O primeiro ponto que eu vou levantar aqui é por que o fim mexe tanto com a gente. Ele afeta tanto a gente porque ele mexe com uma situação que a gente não consegue lidar direito, que é o ato de soltar as coisas. Nós somos seres que nos apegamos muito, até mesmo com coisas superficiais. E o fim, ele vem justamente ali sem critério nenhum. Vai acabar com bens superficiais, com bens que têm mais valores, vai acabar com tudo. Tudo vai ter um final. Isso é o fato. E a gente, pelo significado dos momentos, pelo fato da gente se apegar a determinadas situações, nós queremos segurar aquela parcela de tempo ali nas nossas mãos. Nós queremos prender aquele momento, mas a gente não consegue. E quando o fim chega, a gente solta ou ele arranca aquilo da gente. É realmente impressionante. Não tem como falar isso de uma forma mais poética, mais amenizar essa situação. Não dá, é assim. E é necessário que a gente enxergue assim. Trouxe aqui uma frase para compartilhar com vocês. A dor nasce mais da resistência à realidade do que da realidade em si. É uma frase aí retirada de práticas de estoicismo, que ela mostra que, na verdade, tudo ali está relacionado com a forma como a gente interpreta os acontecimentos. Como eu já falei em alguns vídeos anteriormente, a forma que a gente analisa, que a gente absorve aquele evento para a nossa vida, ela vai estar diretamente ligada a como a gente vai se tornar, aos benefícios e aos malefícios que vão ser inclusos na nossa personalidade, vão ser inclusos na nossa mentalidade após esses determinados acontecimentos, tá? E em todos os finais, independente se ele seja bom ou ruim, um fato é que ele é uma nova oportunidade. Ele permite um recomeço. E a vida, ela é feita de recomeços. Pode ver, todos os dias é um recomeço. A cada hora
o cronômetro recomeça uma contagem. O amanhecer ele é um recomeço. O cair da noite é um recomeço. Tudo isso, os anos, tudo é cíclico. Isso é fato, tá entendendo? E com a gente não poderia ser diferente. Só que, de qualquer forma, a gente não consegue lidar tão bem com isso. Mas para que a gente possa atingir um determinado nível de desenvolvimento pessoal, que a gente possa atingir um determinado nível de desenvolvimento intelectual, que a gente viva uma vida que nos orgulhemos ao olhar para trás, a gente tem que aceitar o fim, a gente tem que aceitar isso. O fim, ele é impressionante, ele dá valor, ele dá beleza aos momentos. Se vocês pararem para pensar, já imaginou se tudo fosse eterno, se tudo fosse para sempre? Por exemplo, quando as coisas são mais fáceis, quando a gente sabe que a gente vai ter aquilo ali todo dia, a gente acaba desvalorizando, tá? Um exemplo disso são as próprias relações familiares e afetivas. Quando a gente se acostuma com aquilo dali, que a gente sabe que amanhã a gente vai ter aquela mesma coisa, aquela mesma pessoa vai estar ali amanhã, porque ela assumiu um compromisso com a gente tende a não valorizar ela da forma que ela deveria ser valorizada. Isso aconteceu, vai acontecer com todo mundo, é natural. Então, o fato da gente perceber que há um fim por trás disso nos leva a aproveitar o momento de uma forma mais intensa, nos leva a perceber a beleza e a fugacidade daquele momento em si. O fim, ele faz parte de todo esse ciclo, tá, rapaziada? O fim, ele pode ser bom e pode ser ruim. Um fim ruim, uma reunião de amigos, uma reunião de familiares, aquele momento, aquele ciclo que se encerra, aquele curso que você começa e você termina e depois não vê mais aquela rapaziada, que é um exemplo que se aplica a mim. Estudei com várias pessoas e o tempo passa e aquilo acaba. A gente não quer que aquilo acabe, porque a gente viveu momentos incríveis ali, mas vai acabar. Tá entendendo? Da mesma forma que a gente pode ver o fim em uma situação que a gente anseie pelo fim, que a gente fique almejando o final. Como, por exemplo, o final de comportamentos autodestrutivos de um período conturbado da nossa vida. O fim, ele vem ali como realmente uma dádiva para finalizar, para botar um ponto final naquele momento, para dar o recomeço para a gente, tá entendendo? Às vezes, pessoal, só após o fim a gente percebe o quanto era lindo aquele momento, o quanto era recompensador, revigorante viver aquilo. Ou às vezes, após o fim, a gente percebe como é bom não estar mais vivendo determinadas situações. E um dos principais perigos do fim, da gente temer o fim, é deixar de viver por conta do medo. Tem pessoas que deixam de iniciar projetos por conta do medo de falhar no meio do caminho. Tem pessoas que deixam de sair, de viver. Pessoas que vivem o tempo todo naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tudo pela segurança, porque tem medo de virar a página, de recomeçar, de iniciar um novo ciclo, de botar um ponto final em determinadas situações para viver outras. Só que isso faz parte do nosso crescimento. A gente entender como lidar com isso e absorver os pontos positivos de todas essas questões nos levam a um patamar acima. Eles nos levam a ter uma percepção mais aguçada das coisas. A gente começa a perceber o valor nas coisas simples. A gente começa a perceber
a dar valor no que nos cerca com mais constância. A gente não precisa daquilo absurdo, daquele pico de dopamina para se sentir satisfeito, para se sentir bem. A gente só precisa ter a interpretação, ter a noção de que aquilo dali é só um momento, de que aquilo dali vai acabar, é inevitável, tá entendendo? Como eu falei, muita gente se sabota por medo do fim, e tem mais uma frase aqui que eu trouxe para a gente analisar, que é o seguinte: o absurdo da vida é justamente saber que tudo acaba, mas ainda assim escolher viver com sentido. Albert Camus, filosofia de existencialismo, esse daqui. No existencialismo eles defendem que o fim faz parte de toda a nossa trajetória. E essa frase aqui é bem concisa e precisa. Ela fala perfeitamente. Vou repetir aqui para vocês: o absurdo da vida é justamente saber que tudo acaba, mas ainda assim escolher viver com sentido. Então a gente tem que viver dessa forma. É natural acabar, vai acabar, não tem jeito. Eu não posso mudar isso, você não pode mudar isso. Ninguém vai mudar isso. Então, tudo que a gente tem que fazer é viver em paz com a gente, tá entendendo? Viver em paz consigo mesmo. Aproveitar a vida para se desenvolver, se manter em constante progresso e dar valor, rapaziada, para que a gente possa olhar para trás quando os finais dos ciclos chegarem, nós possamos olhar para trás e nos sentirmos realizados, entendeu? A gente possa se sentir completos, em paz, tá entendendo? Ver isso de uma forma mais abrangente, de uma forma mais como se você estivesse se externalizando de uma forma mais panorâmica, nos permite que a gente tome decisões melhores, nos permite que a gente faça escolhas que são mais apropriadas para a gente. Então, é por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês, porque isso é algo que pode agregar muito valor ao longo dessa nossa caminhada, tá, pessoal? Então, deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso, como você costuma lidar com o fim das situações, dos ciclos, se você se encaixa nisso, se você se percebeu em alguma situação dessas que eu descrevi, tá? Se inscreva aí no nosso canal, que é para fortalecer, rapaziada. E a gente está aí sempre buscando um desenvolvimento pessoal, buscando manter um progresso, tá? Até logo, rapaziada.